Beleza? Então, vamos começar aqui a nossa live com a solução da primeira questão do nosso TD, que fala sobre força elétrica e campo elétrico. Deixa eu só achar aqui o TD para que a gente comece a resolver essas questões. E aí pode digitar a pergunta aí no chat ou pode me mandar um áudio via WhatsApp. Terceiro ano, tá aqui. Bom, galera, eu não sei se conseguem ver, né, mas bem que assim é a pergunta, tá? Vou estar acompanhando, vocês devem ter essa pergunta também, já que receberam o exercício. E vamos lá. Duas cargas pontiforme, igualmente carregadas, com carga elétrica 3 microcoulomb, estão afastadas em uma da outra por uma distância de 3 centímetros e no vácuo. Sabendo que K0 vale esse valorzinho aí, qual é a força que atua entre as cargas? Pessoal, antes de começar a falar, a resolver a questão, eu quero fazer aqui uma breve revisão com vocês sobre força elétrica e carga elétrica. Então, só para a gente ter aqui uma noção, ó. Suponho que eu tenho aqui duas cargas. Uma carga maior e uma carga menorzinha aqui. Eu vou dizer que essa carga é Q e essa carga é Qzinho. Tranquilo? O sinal das cargas, por enquanto, não interessa. Vamos só perceber que tem duas cargas, uma carga Q e outra Qzinho. Essas cargas, elas podem sofrer dois tipos de interação. Uma interação por campo elétrico e uma interação por força elétrica. Para que você consiga entender a diferença entre força elétrica e campo elétrico, eu vou fazer com vocês uma analogia. Imagine aí que você está na Terra, tá? Que é o que a gente está agora, na Terra. Então, na Terra, a gente está sofrendo a ação de um campo gravitacional, certo? Esse campo gravitacional é o que mantém a gente aqui próximo à Terra. Esse campo gravitacional é o que segura a gente. Agora, como é que esse campo segura a gente? Ele segura a gente através de uma força gravitacional. Então, se a gente está em um campo gravitacional, nós estamos sujeitos a uma força gravitacional. Que força é essa? É a força-peso. Tranquilo? Agora, quando uma carga está muito próxima da outra, ou está interagindo com outra carga, o que vai acontecer? Elas vão ter uma ação de campo elétrico, e essa ação de campo elétrico vai ter também uma interação de força elétrica. Certo? Então, como é que funciona aqui? Essas duas cargas, eu vou dizer que essa aqui ela é negativa e essa aqui ela é positiva, tá? Só para título de dizer o seguinte, ó. Vai ter aqui uma força que atrai uma à outra. Então, essa força é a força elétrica. Certo? Como é que eu calculo essa força elétrica? Então, como é que fica? Força elétrica é igual a K0 vezes Q vezes Qzinho pela distância ao quadrado. Então, isso aí é a força elétrica. Lembrando a vocês também o seguinte, essas cargas, elas têm que ser em módulo. Então, o valor que se coloca aqui é o valor positivo da carga. Beleza? Então, se a carga for menos 6 microcoulomb, coloca o quê? 6 microcoulomb. Tá? Isso é campo elétrico. Aliás, isso é força elétrica. Agora, o que é campo elétrico? O que vai ser aqui campo elétrico? Campo elétrico é a ação que uma carga gera na outra. Então, se eu quiser saber o campo elétrico que essa carga, o exemplo dessa carga aqui, eu faço o seguinte, ó. Que o campo elétrico é igual a K vezes Q pela distância entre elas ao quadrado. E se eu quiser o campo elétrico que essa carga gera nessa, eu faço o quê? Campo elétrico é igual a K vezes Q pela distância ao quadrado. Certo? Lembrando que isso aqui também vai ser em módulo. Tranquilo? Então, dito isto, o que a questão 1 pergunta? A questão 1, ela informa qual é o valor das cargas
qual é a distância entre elas e qual é a constante, quer saber a força. Então, eu vou simplesmente fazer o quê? Anota aqui os dados, né? Então, ele fala o seguinte, ó. São duas cargas e ambas valem 3 microcoulombs. Então, é o seguinte, ó. A primeira questão, eu tenho a carga Q1, que é igual à carga Q2, que vale 3 microcoulombs. Esse 3 microcoulombs, pessoal, é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, né? Esse micro aqui, ele vale 10 a menos 6. Tranquilo, né? E ele fala o seguinte, que essas cargas estão a uma distância de 3 vezes 10, no caso 3 centímetros, né? Ele fala 3 centímetros, que é 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Aliás, é menos 2 metros, tá? É a distância entre as cargas. Toda vez que eu tiver a distância em centímetros, que eu for usar na fórmula em metros, vai ser o quê? 10 elevado a menos 2. É a conversão de metro para, centímetro para metros, ok? E falar constante, que é 9 vezes a nona, né? O K0. 9 vezes 10 a nona, newton vezes metro quadrado por cubo ao quadrado. Com isso daqui é o quê? A força de interação entre essas cargas. Tranquilo? Galera, se ele quer a força e ele deu as cargas, eu vou simplesmente fazer o quê? Aplicar a lei de Coulomb. Que lei de Coulomb é essa? Essa aqui, ó. Força elétrica é igual a K0 vezes Q1 vezes Q2 pela distância ao quadrado. Certo? Então, como é que fica? Ó? Vou puxar isso aqui para cá, tá? Fica força é igual. Quanto ao K0, pessoal? É isso aqui, ó. 9 vezes 10 a nona. Então, fica 9 vezes 10 elevado a 9. Quanto que é o Q1, pessoal? Q1 é 3 vezes 10 a menos 6, ó. O Q1 é isso aqui. O Q2 é igual ao Q1. Então, repete. 3 vezes 10 a menos 6. Beleza? E a distância é o quê? 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Então, fica 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Beleza? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Por enquanto, sem perguntas, né? Então é porque estão entendendo. Acabei de ver aqui, viu, Miquel? Vai dar certo. Agora nem tu mais, saiu. Mas vamos lá. Bom, então é o seguinte, ó. Essa força aqui é simplesmente F é igual a, ó, número, potência, número, potência, número, potência. Multiplica só os números. 9 vezes 3 vezes 3. Ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 9, 81. Então, 81 vezes 10 elevado a. Quando eu tenho potências de mesma base, pessoal, como é que fica? Ó, eu repito a base e vou somar os expoentes. Como é que fica? Então, fica 10 elevado a 9 menos 6 menos 6. Sobre o quê? 3 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado, fica menos 4. Não precisa esquecer aqui, ó. Esse 3 vezes 10 a menos 2, né, ao quadrado, o 3 também vai ao quadrado, então aqui fica 9, ó.
que é 3 ao quadrado, tá? Então fica força é igual. Então, 81 dividido por 9 dá 9. Vezes 10 elevado a 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. Sobre 10 elevado a menos 4. Então fica força é igual a 9 vezes. Repete a base que é 10 e eu vou pegar esse menos 4 aqui, subir positivo e ficar assim, ó, menos 3 mais 4, que fica 9 vezes 10 elevado a 1, que é igual a 90 newtons. Então, essa aqui é a minha solução. Agora a pergunta é, pessoal, se é 90 newtons, essa força, ela é atrativa ou ela é repulsiva? Tá? Então, se são cargas iguais, né? Então, há uma tendência que essas forças sejam repulsivas. Beleza? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, coloca aí no chat, que eu respondo logo agora. Se não, pode perguntar depois no WhatsApp. E aí, tranquilo? Estão enxergando direitinho? Bom, sem dúvidas, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Apareceu aqui uma galerinha, viu, Miquel? Não é só tu não que tá aí. Tem 8 agora. É para ser uns 70, né? Tem 8. É. Vamos continuar, né? Vamos fazer aqui o nosso trabalho. Que é para isso que a gente está aqui, né? Então, eu vou apagar aqui o quadro, pessoal. Se quiser depois dar um pause aí na tela e continua. Bom, vou aqui acelerar aqui na solução das demais questões, né? Já que essa introduçãozinha aqui já foi belezinha para a gente dar uma recordada. A segunda questão, pessoal, ela fala sobre a distância entre as cargas e quer saber qual vai ser a nova força que atua nas cargas. Deixa eu achar ela aqui. Ó, duas esferas igualmente carregadas no vácuo repelem-se mutuamente quando separadas a uma distância. Essa é a distância, no caso, né? Triplicando essa distância, como é que vai ficar a força entre elas? Pessoal, olha aqui a jogada, ó. São duas situações, tá? Eu tenho aqui, no caso, a segunda questão, né? Eu tenho aqui duas esferas. E essas esferas têm uma carguinha Q, cada uma. Beleza? Q. Essas esferas, elas têm uma força de repulsão. Então, aqui vai ter uma repulsão mútua, né? Por quê? Porque como são sinais iguais, elas vão se repelir. Então, daqui para cá uma força, daqui para cá outra força. Beleza? Consegue enxergar aí, né? A força está pequena demais. Para cá tem uma força, para cá tem outra força. Beleza. Só que nesse instante, elas estão com a distância D. D. Então, como é que eu vou saber quanto vale essa força? Eu vou simplesmente usar a lei de Coulomb. Como é que fica? Fica assim, ó. Força é igual a K0 vezes, eu vou dizer, elas são cargas iguais, né? Vezes Q pela distância ao quadrado.
Então, pessoal, essa aqui é a força 1. Por quê? É a força pela distância, é essa aqui. Beleza? Em uma segunda situação, aconteceu o quê? Essas cargas, elas se afastaram. Tá? Vou fazer aqui embaixo mesmo. Essas cargas se afastaram. Tá aqui uma, tá aqui a outra. De tal forma que a distância entre elas agora é 3D. Ou seja, a distância triplicou. Tá? Se a distância triplicou, pessoal, essa força ela vai ser reduzida. Tá? Porque a força elétrica ela é inversamente proporcional à distância. Então, como é que fica aqui? Ó? Essa força aqui era uma força grande, né? Agora é uma forcinha pequena. Observe o tamanho da seta, né? Então, aqui é a força. Eu vou dizer que é a força 2, tá, pessoal? Agora. E aqui é a força 1. Então, qual é a jogada? As cargas não mudaram. A carga vai ser a mesma em cada ponto aqui. Então, como é que fica? Qual é essa força agora? Força 2 é igual a K0 vezes Q pela distância ao quadrado. Só que a distância agora é 3D. Então, fica assim, ó, 3D ao quadrado. O 3D, né? Sempre vai ficar entre parênteses. Aí vai ficar como aqui, pessoal? Fica K0 vezes Q sobre 3 ao quadrado, 9, D ao quadrado. Galera, então, ó, a força 2 é igual a K0 vezes Q sobre 9D ao quadrado. Só que esse K0 vezes Q sobre D ao quadrado é o quê? É o próprio F1. K0, Q, D ao quadrado. K0, Q, D ao quadrado. Então, isso aqui fica assim, ó. F é igual a F2, no caso, é igual a F1 dividido por 9. O que é que isso significa? Que se a força F1 fosse 90 dividido por 9 vai ser 10. Ou seja, a força F2 é igual à força F1 dividido por 9. Portanto, ela é 9 vezes menor que a força F1. Certo? Dito isto, a opção correta é a opção C. A opção C é a opção correta. Bom, eu quero dizer ao pessoal que eu consigo ver quem está online, tá? Só a título de curiosidade para depois eu dar a nota de participação. Beleza? Então, essa da galerinha que está só assinando aí o nome e saindo, com certeza não vai estar recebendo a pontuação. Então, dito isto, nós vamos concluir aqui agora, continuar com a terceira questão. Tá, isso aqui. Só um ponto aqui, né? Bom, a terceira questão, pessoal, é o seguinte, ó. Uma esfera carregada eletricamente com carga Q igual a 5Nc. Então, a terceira questão é o seguinte, ó. Terceira questão. A carga da esfera é igual a 5Nc. N maiúsculo, né? Perdão, N minúsculo, C maiúsculo. É colocada na presença de um campo elétrico de 5... Olha aí, ó. Essa questão aqui, quando você não está afiado no assunto, você vacila. A carga é 5Nc, que é nanocoulomb, tá? E o campo elétrico é 5N/C, que é Newton por Coulomb, né? Ele quer saber a força. Galera,
Então vamos lá, né? Força. Ó, 5Nc é, na verdade, 5 vezes 10 a menos 9 coulomb, né? Esse N aqui é o prefixo nano, né? Que quer dizer 10 a menos 9. Então, a nanotecnologia, né? É a tecnologia voltada para coisas muito pequenas. Beleza? Então, se eu tenho o campo elétrico e eu tenho a carga, como é que eu encontro a força? Assim, ó. Força elétrica, aliás, né? Força elétrica é igual ao campo elétrico vezes a carga, tá? Isso aqui também é uma equação que relaciona a força e o campo elétrico, beleza? Então, força elétrica é igual a campo elétrico, 5. Simplesmente o 5, pessoal. Carga elétrica, 5 vezes 10 a menos 9. Então, força elétrica é igual a 5 vezes 5, 25, vezes 10 a menos 9 newtons, beleza? Terminaria aqui, né? Porém, eu tenho que ter meu resultado em notação científica. O que é que isso significa? Que eu vou ter que ter aqui, ó, que a força elétrica é igual a 2,5, vírgula estava aqui, andou para a esquerda, o que é que eu faço? Eu vou somar um aqui, então fica vezes 10, elevado a menos 9 mais 1, que é menos 8 newtons. Então, essa aqui é a solução, né, que a opção fornece. Beleza? Então, seria o que? A opção D de doido. Tranquilo? Terceira questão resolvida. Concluindo aqui, né, terceira questão. Tem dúvida, pessoal? Se tiver dúvida, bota aí na caixa de mensagem que eu estou acompanhando, viu? Fernando Diego, tá na live ainda, Fernando? Então, espero que esteja sendo esclarecedora aqui essa live, tá? Vou apagar aqui a próxima questão aqui. Bom, vamos lá continuar aqui com a questão 4, beleza? Que é o seguinte. Duas partículas de cargas elétricas Q1. Vamos lá. Questão 4. Seguinte, tem a carga Q1, que é igual a 4 vezes 10 a menos 16 coulomb. A outra partícula é a carga Q2, que é igual a 6 vezes 10 a menos 16 coulomb. Estão separadas no vácuo, né? Por uma distância d. Olha aí que legal, eu já dou a distância em notação científica, que é 3 vezes 10 a menos 9 metros, né? Seria 3 nanômetros, né? Igual falei aqui na questão passada. Qual a intensidade da força de interação entre elas? Então, eu tenho aqui, calcular a força. Galera, a princípio é uma questão bem simples, né? Se não fosse pelo fato de ter potências com valores um pouco mais anormais, né? Não são valores comuns, beleza? Mas não é nada demais. Multiplicação de potência na mesma base, repete a base, soma o expoente. Se forem divisão, repete a base, subtrai os expoentes. Não tem erro, não, beleza? Então é simplesmente o quê? Aplicar a equação de Coulomb, né? Lei de Coulomb, que fica o quê? Força é igual a K0 vezes Q1 vezes Q2 pela distância ao quadrado. Então fica força é igual. Quanto ao K0, galera? O K0 a questão não deu, mas ele falou que está no vácuo, né? Então, se é no vácuo, a resposta seria 9 vezes 10 elevado a 9, né? Vezes carga 1 é quanto, pessoal? 4 vezes 10 a menos 6, ou 16, né? Carga 2, 6 vezes 10 a menos 16 também. E a distância é
3 vezes 10 a menos 19, ou a menos 9, né? Ao quadrado. Porque na minha equação, a distância é ao quadrado. Tranquilo? Então, continua. Força é igual a 9 vezes 4 vezes 6, né? Você tem a mania de querer multiplicar logo, né? Mas olha que é a jogada, ó. Geralmente, aqui eu sempre consigo cancelar algum termo. Então, ó, esse 3 que vai elevar aqui ao quadrado, 3 ao quadrado é 9. Então, eu posso cortar esse 9 de baixo com 9 de cima. Então, esse 3 que vai virar 9, esse 9 aqui. Professor, o ao quadrado ainda é usado? É, porque esse ao quadrado, ele serve tanto para o 3 como para derrar menos 9. Aí fica assim, ó, 4 vezes 6 é 24. Vezes 10 elevado a 9 menos 16 dá menos 7. Menos 7 menos 16 dá quanto? Menos 23. Sobre 10 elevado a potência de potência, né? Eu multiplico o expoente. Então é menos 9 vezes 2, que dá menos 18. Então a força é igual a 24 vezes 10 elevado a menos 23. Esse menos 18 aqui vai subir positivo. Fica menos 23 mais 18, que dá menos 5. Aqui, como não está em notação científica, eu vou fazer o quê? Fica força igual a 2,4 vezes 10. Como a vírgula aqui andou para a esquerda, aqui eu vou somar 1. Menos 5 mais 1, menos 4, o quê? Newtons. Então, a solução é a letra D. Beleza? D de doido, né? Questãozinha também bem simples, beleza? Não vou nem apagar isso aqui, não. Já vou fazer aqui a quinta questão. Quinta questão também, né? É uma questão simples, né? Basicamente aí, uma aplicação da equação do campo elétrico. Então, como é que vai ficar, né? A questão informa o seguinte, ó. Deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta aqui no WhatsApp. E aí? Vamos lá, né? Por enquanto. Galera, a questão 5, ela fala o seguinte, ó. Existe uma carga. Deixa eu ler aqui a questão que eu tô. Cadê a questão? Enquanto isso, vocês olhem a questão direitinho, se entenderam. Tá aqui ela. Quinta questão, vamos lá, ó. Considere uma carga elétrica. Uma carga elétrica de carga Q. Estranho, né? Q igual a 12 vezes 10 a menos 6 coulomb, né? Qual a intensidade do campo elétrico que essa carga ela faz a uma distância de 0,3 metros, sabendo que a constante eletrostática é 9 vezes 10 elevado a nona. Bom, seguinte, pessoal. Deu a carga, deu a distância, quer saber o campo elétrico. Então fica fácil, ó. Campo elétrico é igual a K0 vezes Q pela distância ao quadrado. Então, o campo elétrico é igual a quanto que é o K0, pessoal? 9 vezes 10 a nona. Quanto que é a carga? 12 vezes 10 a menos 6. E quanto que é a distância? 0,3 metros. Aqui vai dar uma confusãozinha para quem não está ligado às potências. Como é que fica? Ó? 0,3 é 3 vezes 10 a menos 1 metros.
Então fica E é igual a... Opa, esqueci aqui a distância, né? Que é 3 vezes 10 a menos 1, porém aqui ao quadrado. Então, o campo elétrico é igual a... Mais uma vez, ó. 3 ao quadrado dá 9, então corta esse 9 desse 9. Ficou o que em cima? 12 vezes 10 elevado a 9 menos 6 dá 9 menos 6 dá 3, né? E embaixo fica 10 elevado a menos 2, porque é menos 1 vezes 2. Então, o campo elétrico é igual a 12 vezes 10 elevado a 10 a terceira, o 10 menos 2 sobe positivo, fica 2, então 3 mais 2, 5. 10 elevado a 5. Que campo elétrico é igual a 1,2 vezes 10 elevado a sexta. O quê? Newton por Coulomb. Então, com isso aí, a gente conclui a nossa revisão, certo? 5 questõezinhas, jogo rápido. Se tiver dúvida, tiver pergunta, vou dar aí 3 minutinhos para você se situar. E, no mais, era só isso. Dizer que eu sei quem está assistindo a aula, tá? Dá para perceber aqui. E, se não tiver nenhuma dúvida, estamos encerrados. Deixa eu ver aqui o bate-papo, quem é que está aqui falando. Professor Faustino, rapaz, meu brother, tá aí participando da live. Lá, 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 lá. Se tiver dúvida, estou aqui. Se não, um abraço aí a todos. E às 18 horas, live com a turma do segundo ano. Assunto, calorimetria e termometria. Tá aí no quadro as questões 4 e 5. No mais, valeu quem participou. Próxima quarta-feira teremos aula normal pelo Meet, tá? E aí eu vou explicar como é que vai ser a próxima atividade. Beleza? Valeu, tchau, tchau, fui!